Moçabe, é realmente ótimo ter você aqui no estúdio para nos ajudar a entender isso. O legado do Jihad do 11 de setembro, aquele dia sombrio em Nova York e Washington, continua até hoje, o Jihad devastando o Oriente Médio. Como devemos pensar sobre isso hoje? É apenas uma lembrança ou é um legado vivo que precisa ser combatido e derrotado? Este é o 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro. Um dia muito sombrio na história americana, onde jihadistas, em nome de Alá, em nome do Alcorão, recitando versos do Alcorão, justificaram o assassinato de milhares de americanos inocentes. Infelizmente, muitos americanos hoje em dia não viveram o 11 de setembro. Eles não se lembram daquele dia. Eles não se lembram de cidadãos americanos tentando escapar do inferno, pulando do 80º andar. Eles não se lembram dos bombeiros tentando salvar o máximo de pessoas que podiam quando foram pegos pelo fogo e os prédios desabaram sobre eles. Centenas de bombeiros americanos morreram naquele dia, enquanto o mundo inteiro assistia o dia todo. E, infelizmente, hoje, há tantas pessoas que estão em negação, que querem até reescrever a história, como se o 11 de setembro nunca tivesse acontecido. Como se os jihadistas não estivessem por trás disso, algumas pessoas até ousam inverter a narrativa e acusar o povo judeu de ter cometido o 11 de setembro. Não tem como piorar do que isso. É um legado vivo, e isso é uma jihad contra a civilização. Sabe, Moçabe, você mencionou a disseminação de teorias da conspiração contra os judeus, que ao longo dos anos se tornou um discurso muito mais comum. E se olharmos para a origem disso, foi o próprio Osama Bin Laden quem falou sobre Israel, falou sobre a Palestina como sendo uma das principais motivações para a sua enorme destruição do centro financeiro dos Estados Unidos e do centro governamental e parlamentar em Washington. Este é um momento de clareza moral para explicar que a instrumentalização, a objetificação, o uso da estrutura da Palestina para mascarar a jihad é realmente o que o Ocidente precisa entender agora, enquanto a jihad se espalha pelo Oriente Médio. Aqui estamos, no nosso Oriente Médio, tentando explicar. E você que vem do contexto, da cultura da jihad, está aqui para nos ajudar a entender o que isso realmente significa para nós hoje, depois que a América sofreu aquela jihad e continua a enfrentá-la hoje nos Estados Unidos, no Oriente Médio e na Europa. Certo? Bem, infelizmente é a situação depois do 11 de setembro. Eu me lembro do mundo se unindo aos Estados Unidos na sua guerra contra o terrorismo. E o presidente George W. Bush, naquela época, foi muito claro. Ele disse: você está conosco ou está contra nós? Você não pode ficar em cima do muro. Ele definiu os limites. Mas depois de 7 de outubro, que basicamente jihad contra a civilização, jihad não só contra Israel, é jihad contra a democracia, contra os valores democráticos e os valores ocidentais. Eu esperava e achava que o mundo iria se unir da mesma forma que se uniu atrás dos Estados Unidos para derrotar os jihadistas. Mas hoje, infelizmente, e depois de 7 de outubro, o mundo ficou dividido e em pouco tempo a narrativa foi invertida. E ao invés de ajudar Israel ou apoiar Israel em sua luta contra os jihadistas, o mundo se voltou contra Israel. E essa é a diferença entre o 11 de setembro e hoje, mesmo havendo semelhanças e pontos em comum entre ambos, os ataques são jihadistas. Sim, eu vim desse contexto. A ideologia da jihad. Mas enquanto crescia, eu via jihad além do aspecto físico. Era jihad físico, jihad financeiro, jihad diplomático, jihad por meio da fala. Na verdade, no Alcorão, como legislação, para aqueles que não podem lutar fisicamente, é exigido que lutem financeiramente, que lutem com seu dinheiro
E aqueles que não têm dinheiro é exigido que lutem com suas palavras. E essa é uma legislação muito, muito clara. É uma ordem. E nenhum muçulmano está acima disso. E todos aqueles que se identificam como muçulmanos e dizem, não, mas nós não somos jihadistas. Não, eles são jihadistas. E eles vêm demonstrando isso desde o início da guerra, desta guerra recente, ao espalhar propaganda, narrativa de vitimização, falsas acusações de genocídio, apartheid, colonialismo. E a causa raiz disso é a religião. E não é nada além de roubo de identidade e propriedade. Os jihadistas não querem apenas destruir, eles querem dominar, eles querem uma terra desenvolvida. Eles querem colher os frutos do trabalho de outras civilizações. E foi assim que o Islã realmente se espalhou ao longo dos séculos, né? Por invasão, pelo uso da espada. E hoje eles acham muito mais barato, muito mais fácil espalhar a jihad por meio da diplomacia, explorando a democracia, explorando as liberdades do Ocidente. E eles têm espalhado seu doutrinamento. Palestina e Islã são conceitos muito semelhantes. A Palestina depende da destruição de Israel e o Islã depende da destruição da civilização. Foi exatamente o que Salah Bin Laden afirmou em sua carta à América meses após o 11 de setembro. Ele disse, e em mensagens subsequentes, ele afirmou que a jihad exige a destruição dos infiéis contra o mundo muçulmano. Este é Bin Laden declarando sua doutrina contra a América, que é uma doutrina eterna. E isso não terminou em 11 de setembro. Por isso, vemos que quando o Hamas chega à América em 8 de outubro, que você chamou de Jihad Palestina contra a América e contra os judeus, a América precisa entender que não é um problema político que está testemunhando entre Israel e os palestinos ou entre a Organização para a Libertação da Palestina e o Hamas. Isso é uma continuação do legado de Bin Laden, de acordo com suas próprias palavras, declarações e doutrina. Olha, o palestinismo, gostem as pessoas ou não, é definitivamente inspirado pela cultura do Oriente Médio. A cultura do Oriente Médio é moldada e cristalizada pelo sistema de crenças islâmico. Quem nega diz que são questões distintas. Eles estão simplesmente mentindo ou apenas não querem encarar a verdade. A doutrinação palestina, a ideologia palestina, depende da dominação. É por isso que quando lhes foi dado uma grande parte da terra, a terra histórica de Israel, eles rejeitaram a coexistência e uma solução de 2 estados, um árabe e outro judeu. Eles simplesmente não queriam os judeus, ponto final, cancelando o direito dos judeus à terra. E por que isso? Porque eles consideram Israel, ou o que eles chamam de Palestina, que nada mais é do que um nome romano, nem sequer é um nome islâmico. Você não vai encontrar esse nome no Alcorão, nem em nenhuma outra fonte islâmica. Esse nome é usado apenas como um meio, como um instrumento, para erradicar e aniquilar o povo judeu da região, sendo que basicamente, o povo judeu tem raízes aqui muito antes do Islã existir. E são tentativas contínuas ao longo dos séculos, 14 séculos, de tentativas de erradicar e limpar etnicamente o povo judeu da região. Maomé começou isso na Península Arábica, no século VII, e continuou depois disso com Omar, com os Omíadas, com o Império Otomano, e mais tarde continuou com Haj Amin al-Hussein e Yasser Arafat, e até hoje. Sim, eu só queria mencionar, me desculpe por interromper você. Eu queria mencionar que Haj Amin al-Hussein, o primeiro grande mufti nomeado pelos colonialistas britânicos que ficaram responsáveis pelo que chamam de Mandato Britânico da Palestina até 1947, era um associado próximo dos nazistas. E eles tinham essa ideologia, essa teologia de cancelamento e destruição completa.
Na verdade, Rajamin, junto com os nazistas, pediu a destruição total, o bombardeio de Tel Aviv naquela época. Mas, além disso, o motivo pelo qual estamos falando sobre isso hoje, conectando o 11 de setembro com o 6 de outubro e a continuação da Jihad de 7 de outubro até hoje, é que Arafat fez um truque. Ele enganou o Ocidente ao disfarçar um mandato de jihad para ele como um irmão muçulmano, como uma questão de direitos humanos, como o que ele chamou de Palestina, como uma questão de direitos humanos, de direitos civis, em termos que o Ocidente pudesse entender. Ele foi orientado pelo general vietnamita do Norte, Giap, e aconselhado pelo líder comunista romeno, Ceausescu, a mudar a forma como apresentava o que essencialmente era um mandato jihadista para termos e linguagem que o Ocidente pudesse entender. E é isso que talvez tenha criado essa verdadeira confusão que hoje apresenta a questão palestina, seja o Hamas ou a Organização para a Libertação da Palestina, como uma questão política e territorial, quando, na verdade, é apenas uma continuação do 11 de setembro, do 7 de outubro até hoje, 11 de setembro de 2025. Sim, com certeza. É a mesma ideologia, só que com rostos diferentes, frentes diferentes, ramificações diferentes. E todos eles, desse jeito hoje, quando você olha e vê comunistas e islamistas, jihadistas se unindo, é impossível na realidade porque as ideologias deles são extremos opostos. Mas por algum motivo agora eles se uniram porque primeiro encontraram uma causa de raiva e depois um inimigo comum. E os americanos não entendem o perigo disso. Isso é rebatizado como Palestina no Ocidente, em nome da resistência, em nome da intifada. No Ocidente, eles dizem resistência. Bem, esse não é um termo islâmico. No Islã é jihad. Eles dizem intifada, também significa jihad. Então, eles manipulam e brincam com a terminologia para vender aos ocidentais um problema que não existe. Mas, ao fazer isso, eles se infiltram na sociedade ocidental e conseguiram. Claro, a pessoa comum não está enxergando o quadro maior que temos comunistas e islamistas. Isso é considerado pela CIA e por outros serviços de inteligência, como o perigo verde e o perigo vermelho. Ambos os perigos são uma ameaça existencial para os Estados Unidos. E hoje vemos essas grandes forças tentando mudar a ordem mundial. Eles não querem os americanos liderem. E o que eles defendem? Eles defendem a ditadura. Todos eles são ditaduras. Eles não acreditam em liberdades. Eles oprimem as mulheres. Eles oprimem a liberdade de expressão. Eles estão torturando pessoas. E os americanos não entendem o quão perigoso isso é. Porque se a América, Deus me livre, deixar de ser a potência dominante, então vamos ser governados por esses selvagens, por aqueles que forçariam todos a se ajoelhar diante deles. E as consequências para a humanidade e para a civilização são devastadoras. Musab, você já mencionou antes algo que muita gente não faz ideia, que é que o fundador ou o redator da Carta do Hamas de 1988 foi ninguém menos que Abdullah Azzam, o mentor de Osama Bin Laden, o engenheiro e a mente por trás do 11 de setembro. E, de fato, Abdullah Azzam era um jihadista salafista global. E também ele foi realmente um dos criadores e fundadores da Carta do Hamas. E essa conexão entre o que estamos enfrentando hoje com a doutrina do Hamas e a continuidade da liderança do Hamas no Catar, que muitas pessoas acham que é uma questão política que pode ser resolvida por cessar fogos e por algum tipo de concessão mútua. Ajude-nos a entender nossa posição em relação à ideia ocidental de que é possível negociar com o Hamas. O Hamas pode seguir no poder, eles devolverão alguns reféns, conforme discutido neste 11 de setembro. Sim, é muito importante que você tenha citado Abdullah Azzam.
E mais importante ainda, antes de Abdullah Azzam havia Hassan al-Banna e Sayyid Qutb. Os 3 líderes criaram a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é o maior movimento islâmico do mundo, com mais de 100 milhões de membros ativos. E eles estão nos Estados Unidos. O perigo da Irmandade Muçulmana é que eles têm tantas frentes e mudam seus nomes para se encaixar e se adaptar a cada sociedade. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm a Arca. Eles se preocupam muito com as relações islâmico-americanas, mas, no fundo do coração, eles cospem veneno quando se trata da superioridade americana. Eles não querem ver a América superior, eles querem dominar a América, eles querem dominar a Casa Branca. Eles querem pegar carona sobre os ombros de todas as conquistas americanas para que possam governar o mundo em direção ao seu califado islâmico. Sabemos que o califado islâmico é um beco sem saída, como a história já provou. Não há como eles dominarem o mundo sem destruir a civilização e, eventualmente, se destruírem também, porque eles nunca conseguem concordar em nada. Se temos a Irmandade Muçulmana, então temos uma força contrária, chama-se Hizb ut-Tahrir. Se temos o Hizb ut-Tahrir, então existem os jihadistas islâmicos, os salafistas. Se acabarmos com os jihadistas salafistas, eles vão criar outra versão islâmica que acredita estar fazendo a forma correta de jihad. Então entramos em um ciclo que é basicamente interminável, e é por isso que eu me oponho totalmente a eles. Sabe, se crescer em uma família jihadista do Hamas, se fosse apenas uma visão que era... Se todos concordassem, eu provavelmente ficaria com eles. Sei que eles têm conflitos internos que você desconhece, então todos dizem ser o jihadista. É a mesma coisa com os palestinos agora e o palestinismo e todos aqueles que se juntaram à causa envoltos em kefiés, carregando a causa palestina como um símbolo de honra ao redor do mundo. Você não sabe quem eles são. Eles podem ser islamistas, podem ser comunistas, podem ser agentes norte-coreanos, podem ser máfia russa, podem ser do cartel. Qualquer um está dizendo ser apenas pró-Palestina e eles não têm liderança, o mesmo problema que estamos tendo aqui. Então, basicamente, a Irmandade Muçulmana entende que não há nada mais poderoso do que aqueles que estão dispostos a morrer por uma causa raivosa. E o perigo de espalhar a doutrinação odiosa e a radicalização do Ocidente. A Irmandade Muçulmana conseguiu criar um clima onde gerações intermináveis de terroristas, fanáticos, radicais e até mesmo pessoas criminosas poderiam surgir. E eles não se importam desde que estejam no caminho para sabotar o Ocidente. Frase-chave: sabotar o Ocidente. Sabe, Mossad, se Osama Bin Laden destruiu as Torres Gêmeas em Nova York, a Irmandade Muçulmana, o Hamas, a Jihad Islâmica e até outros chamados de Frente Popular para a Libertação da Palestina, Frente Democrática para a Libertação da Palestina, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, eles estão derrubando as Torres de Marfim nos campi universitários. Porque quando eles dizem, tragam a intifada para mim, para a América, quando dizem do rio ao mar, quando dizem isso como professores, muitos professores da extrema esquerda disseram desde 8 de outubro até hoje que temos que desmontar e refazer a América, eles estão essencialmente fundindo a linguagem e a ideologia revolucionária, radical e de resistência da esquerda, com esse islamismo de Arafat, Hamas e Bin Laden. E muitos nos Estados Unidos não entendem que os campi e as cidades americanas, quando esses termos são usados, estão, na verdade, sendo ameaçados exatamente pela mesma ideologia e léxico do 11 de setembro e do 7 de outubro, só que em um contexto diferente. Em um mundo onde não temos mais fronteiras políticas, porque as redes sociais e a internet ajudaram paquistaneses, norte-coreanos, iranianos, patrocinadores estatais, até bots, não sabemos se eles estão aqui ou não, a invadir o continente americano. E o que está acontecendo agora é que os governos não estão preparados para esse tipo de ataque.
Nas últimas 2 décadas, o governo americano investiu muito em sistemas de defesa contra ataques cibernéticos. Essa era a maior preocupação. Mas agora, eles veem que bots patrocinados por estados, ou não sabemos se são reais, vindos da Arábia Saudita, estão expressando seus sistemas de crenças e transmitindo sua doutrinação, usando as redes sociais e o quanto eles influenciam a população americana, especialmente aqueles que não viveram o 11 de setembro e não sabem como foi naquele dia para tantos americanos que não viveram as atrocidades de 7 de outubro e não sabem como é estar sob o ataque de selvagens. Então, paquistaneses e eu diria que a grande maioria do mundo muçulmano justificou o 7 de outubro como um ato de resistência e espalharam seu ódio contra a minoria judaica bem-sucedida. E muitos americanos, infelizmente, compraram essa narrativa. Eles compraram a narrativa de que os judeus basicamente estão roubando terras, matando pessoas e cometendo genocídio. Acusações infundadas. Então, é isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão muito vulneráveis ao inimigo e à sua campanha para dividir os Estados Unidos, especialmente aproveitando a divisão que já existe no país. Muitos americanos são contra os fundamentos do judaico-cristianismo. Eles não querem isso, nem o Partido Conservador. E eles querem outras opções, multiculturalismo, etc. Esses são os que realmente representam a extrema esquerda, se é que assim podem ser chamados. Na verdade, não sei se você pode defini-los, pois não são apenas uma coisa. Mas eles são aqueles que não estão ancorados na verdade americana, no que faz os Estados Unidos superiores. E eles querem que os Estados Unidos, basicamente, comprometam suas defesas, comprometam seu exército, acabem com a polícia, abandonem todas as virtudes e ética que tornaram os Estados Unidos superiores e deixem o país indefeso. E eles estão conseguindo. E, novamente, todas as entidades inimigas de fora têm trabalhado e manipulado essas diferenças, divisões e subdivisões. E o que eu digo, a disseminação do doutrinamento odioso da narrativa de vítima, né, em vez da resiliência americana, agora muitos da nova geração, eles se sentem vítimas por algum motivo, ou pelo menos sentem que falharam com as crianças de Gaza, porque não conseguiram parar ou não conseguiram dividir os Estados Unidos e Israel. Eles querem que os Estados Unidos, da noite para o dia, abandonem seus aliados, abandonem seus interesses e fiquem indefesos porque acham que isso não é da nossa conta. É isso que a inteligência russa está fazendo. É isso que a inteligência chinesa está fazendo. É isso que todos os inimigos dos americanos estão fazendo e seus interesses estão alinhados, aproveitando-se de pessoas ignorantes ou daqueles que têm auto-ódio dentro da sociedade americana. Com certeza. Sabe, Musab, um dos desenvolvimentos extraordinários no que agora tem sido chamado de jihad diplomática, não apenas a jihad física, é que pela primeira vez temos um apoio esmagador vindo da Europa para um Estado palestino que deve ser votado em uma sessão especial durante a próxima reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. E aqui você tem algo muito perigoso, outro truque acontecendo, porque se depois de 7 de outubro, quando a jihad veio de um Estado soberano de fato dentro de Gaza, completamente controlado pelo Hamas e com elementos da jihad islâmica palestina, hoje estabelecer outro Estado terrorista palestino nas colinas acima do aeroporto Ben Gurion, acima do Vale do Jordão, basicamente colocaria em risco toda a área costeira de Israel e desestabilizaria todo o Oriente Médio. Como é que a Europa, em especial, não entende que estabelecer outra plataforma para outro 7 de outubro seria o resultado natural do apoio a um Estado palestino? Olha, os europeus estão cometendo um erro histórico que mais cedo ou mais tarde eles vão se arrepender.
Na verdade, não acho que isso afete Israel, pois o país entende sua segurança e prioridades. E não existe força na Terra que possa realmente obrigar Israel a aceitar um Estado inimigo que já se provou uma ameaça existencial. Os europeus, ou vamos dizer, alguns dos líderes ocidentais, que basicamente vêm e vão, agora eles escolhem acalmar a multidão enfurecida em suas ruas, que basicamente representa o fracasso deles, o fracasso interno deles. E ao exportar o problema deles e projetá-lo em Israel, eles acham que é assim que podem acalmar os distúrbios e a multidão que tem exigências irreais para forçar Israel a se submeter às exigências do terrorismo. Para eles não se trata da Palestina e não se trata de Israel, trata-se do conflito interno deles. E eles estão enganados porque, na realidade, vêm alimentando a fera. E não há como recompensar o terrorismo, especialmente depois de 7 de outubro, e todos nós vimos o que aconteceu em 7 de outubro, que recompensar os palestinos por seus crimes levaria à paz na região ou no mundo. E hoje, em vez disso, em vez de combater essa força e lembrar aos palestinos que a violência deles é a causa raiz do seu sofrimento, o que fizeram foi legitimar a causa palestina e globalizá-la. Agora, há uma infiltração da doutrinação palestina praticamente em todos os lugares, de Hollywood a políticos ocidentais, parlamentos, mídia tradicional, ruas e campi universitários. Eles ocuparam tudo. Não é sobre a Palestina, pois não se preocupam com as crianças palestinas. Eles não ligam para a Palestina, e isso não ocorre isoladamente. Mais cedo ou mais tarde, eles vão perceber que convidaram um vírus muito perigoso para o próprio quintal e isso vai sair pela culatra. Com certeza. Um dos principais desencontros no Ocidente, né, e é apropriado que discutamos isso no 11 de setembro, é que dizem que o Hamas jihadista extremista e a autoridade palestina mais moderada e secular, que muitos dizem ser basicamente apenas a versão internacionalizada e legitimada do Fatah, da Organização para a Libertação da Palestina, que nasceu bem antes de 1964, 1968, antes de Israel ter qualquer coisa a ver com os territórios da Judéia e Samaria. Esse é um tema sobre o qual queremos ouvir você para criar clareza moral, porque a autoridade palestina incentiva o terror. Eles pagam assassinos e promovem calúnias internacionais. Você já apontou isso, que na verdade não há uma diferença estratégica real entre o Hamas e a autoridade palestina. Depois de 7 de outubro, e eu já disse isso várias vezes, eu não vejo nenhuma diferença entre o Hamas, a Jihad Islâmica, a autoridade palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, nem mesmo a nova geração de palestinos hoje no Ocidente que foi doutrinada e radicalizada. E agora eles estão agindo de acordo com isso, espalhando discursos de ódio e, pior ainda, espalhando violência. Eu não acho que qualquer democracia ou qualquer sociedade livre possa coexistir, digamos, com uma mentalidade tão selvagem que é baseada em vitimismo. O jogo deles é um dos mais perigosos, usar seus próprios filhos, seus próprios civis como armas para obter simpatia global e espalhar sua doutrinação odiosa. Por um motivo, deslegitimar Israel, difamar Israel, demonizar Israel. E essa é a única maneira deles conseguirem legitimidade, não construindo, não edificando, não provando que são uma sociedade ou nação legítima. Como disse antes, eles tinham o mesmo potencial que Israel há cerca de 77 anos. Mas, em vez de focar em construir seu Estado árabe, naquela época não existia algo como um Estado palestino. Eles rejeitaram isso.
E todo o foco deles tem sido a destruição do Estado de Israel. E qual é o resultado? Você pode olhar para Gaza e ver qual é o resultado da violência deles. E sim, a tragédia em Gaza, né, não existe uma pessoa sensata no mundo, ou aqui em Israel, que não esteja de coração partido pelo que está acontecendo em Gaza. Mas quem é o responsável por isso? Quem usou os civis como arma? E qual era o objetivo deles? Então, basicamente, se as pessoas não conseguem distinguir e ver a diferença entre a sociedade israelense e Israel como nação, não apenas como uma democracia e como um país, mas como uma nação com mais de 3.000 anos de história, e fazem a comparação com um movimento político que nasceu recentemente, em 1964, que é um movimento violento, com uma identidade falsa, com uma reivindicação falsa de ser indígena da terra. Isso é uma mentira. O fato de eles dizerem que a Palestina está ocupada e precisa de libertação, a própria base do movimento deles é baseada em uma mentira, porque a Palestina nunca existiu. E mesmo que tivesse existido na história, não era deles. É apenas um nome que eles pegaram emprestado dos romanos. É um nome que eles pegaram emprestado dos britânicos. Colonial. Os criadores de mapas, os cartógrafos que rebatizaram a palavra Palestina nos mapas usando o precedente histórico dos romanos, como você mencionou. Sim, então basicamente é emprestado. E a mesma coisa, sabe? Se você olhar, como eu te disse, por que Palestina é um problema? Porque é usada pelos jihadistas apenas como um instrumento. Eles não acreditam na Palestina. Hamas não acredita na Palestina. Yasser Arafat não acreditava na Palestina. Eles só gritam bem alto Palestina, mas o objetivo deles não é esse. Na consciência e no subconsciente deles é o Islã. E a tentativa do Islã há 14 séculos foi substituir o judaísmo. Eles roubaram a identidade judaica e a chamaram de Islã. É uma identidade roubada, nada disso é original. E hoje eles veem o que chamam de Palestina como um patrimônio islâmico. Tudo gira em torno da mesquita de Al-Aqsa. Se você olhar para os ataques do Hamas em 7 de outubro, o nome da campanha do massacre faz referência à mesquita de Al-Aqsa. Como eles chamaram isso? Taufan al-Aqsa, é o dilúvio de Al-Aqsa. Então, se você olhar um pouco além da propaganda, vai ver que a mesquita deles está situada em cima do templo judaico, o local mais sagrado para os judeus. E é a tentativa deles de substituir o judaísmo. É a tentativa deles de substituir Israel. E nada pode satisfazer a ambição deles, porque eles não estão limitados a nenhuma fronteira política. Uma vez que eles tenham manifestado o plano deles de destruir Israel no Oriente Médio, eles vão avançar para o próximo alvo. Será o Líbano, Jordânia, Síria e até a Arábia Saudita. E eles vão se espalhar para a Europa. O que está acontecendo na Europa agora é muito perigoso. O que ocorre nos Estados Unidos é perigoso. O palestinismo é um vírus, é isso. Não pode manifestar nada. É para decodificar a civilização. E não é um projeto, nunca foi algo original. E as semelhanças entre o palestinianismo e o islamismo é fascinante de observar. E ambas as ideologias são impulsionadas pela Irmandade Muçulmana, e legitimar a Palestina e o palestinianismo como resistência ou como uma causa legítima é um grande erro. E o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, meu país, a América, os americanos precisam acordar. Isso é uma doutrinação perigosa. Nossos campi foram radicalizados. Nossas ruas não são seguras. Assassinatos, tiroteios, isso precisa parar. Isso é jihad. Isso é jihad. E isso vem acontecendo desde o 11 de setembro em solo americano.
Quando falamos sobre a ameaça aos Estados Unidos, um dos principais pontos de confusão tem sido o que alguns chamam de guerra dos celulares, a jihad midiática, o uso e abuso de propaganda absoluta pelo Hamas desde 7 de outubro, planejando notícias falsas, premeditadas, que na verdade ajudaram a confundir o Ocidente, como, por exemplo, o Hamas detonando seu próprio hospital ou colocando explosivos dentro do próprio hospital, usando suas crianças como escudos humanos e então atraindo Israel e culpando Israel imediatamente, quando na verdade o mesmo acontece com a ajuda humanitária, quando tudo isso tem sido uma decisão estratégica do Hamas como parte da guerra de desinformação. O que pode ser feito a respeito disso? Porque se você olhar os números, o apoio a Israel nos Estados Unidos diminuiu desde a jihad de 7 de outubro. Pensaríamos que eles teriam aumentado, mas isso, Mossab, parece ser resultado da guerra de desinformação e engano, parte do conflito maior que enfrentamos. Bem, antes de tudo, não há como combater a estratégia de usar civis como arma, porque é o sacrifício máximo e os palestinos estavam dispostos a fazer isso. Literalmente sacrificar seus próprios filhos por ganhos financeiros e políticos. E eles conseguiram o que queriam. E enquanto isso, o mundo culpou Israel. Mas eu quero ver até onde eles vão com essa mentira, porque é só uma questão de tempo. Antes que a ação do palestinismo em solo americano gerasse terrorismo. E a América não tolera tais atos. A América não tolera violência. A economia americana não pode sobreviver a uma erupção de violência nos Estados Unidos. E é isso que a América precisa perceber. A radicalização dos americanos, dos estudantes americanos, por meio de Hollywood, da grande mídia, das redes sociais, sem falar nos bots patrocinados por estados que são conhecidos pelo governo americano. Eles invadiram, eles inundaram as redes sociais com tantas mentiras. E tantas pessoas estão acreditando nisso. Vai chegar um momento em que eles vão beber do mesmo copo. E eu espero que a gente não chegue a esse ponto em que os americanos tenham que sentir o que Israel passou para perceber como é viver sob uma ameaça constante de terrorismo jihadista. E então eles perceberiam que Israel não teve escolha a não ser ir atrás do Hamas em Gaza. O uso de escudos humanos em Gaza não tornou o Hamas imune. Porque não é a primeira vez. Eles realizam uma campanha assim. E se não os pararmos, não vai ser a última vez.